Boa tarde. Hoje eu vim apresentar aqui a habilidade do módulo 2.1 de locomoção, justamente sobre a exposição em relação ao teste de criado em book e o artigo científico relacionado a ele. Esse trabalho foi realizado por mim, Vitória Raquel Monteiro de Macedo Lira, pela aluna Igara Juliana Costa Lima e o aluno Giovanni de Souza Mota. O artigo escolhido por nós foi esse artigo que tem o nome Nervo Glúteo Superior, um novo bloqueio a caminho. Ele é um artigo de 2018, publicado na Revista Brasileira de Anestesiologia, foi escrito por Miguel Sá e colaboradores. Em relação aos objetivos principais e assuntos gerais desse artigo, como introdução, a gente pode ver que esse artigo ele relata sobre uma nova técnica, que é a abordagem guiada pelo ultrassom para bloqueio do nervo glúteo superior, para procedimentos cirúrgicos, em relação à analgesia e anestesia. No caso específico desse artigo, o que foi visto, de novo, foi justamente essa elaboração de uma nova abordagem por conta das condições da paciente individual, que ela apresentava riscos significativos para técnicas neuroaxiais e bloqueio dos nervos periféricos profundos. Nessa imagem, é só uma ilustração aqui ao lado sobre o que seria uma técnica neuroaxial na questão de anestesia, que parte do corpo que ela estaria atuando, e ela justamente o que seria uma técnica neuroaxial, é a interrupção temporária da condução nervosa das raízes nervosas dos nervos espinhais e da medula espinhal pela administração do anestésico local no espaço subaracnoide ou peridural. Então, o nervo glúteo superior, relacionando um pouco da anatomia, ele é responsável pela inervação dos músculos glúteo médio, mínimo e o tensor da face lata, os quais podem ser lesados durante procedimentos cirúrgicos. Então a gente vai ver também a importância de se conhecer essa anatomia para durante o procedimento cirúrgico não haver nenhuma lesão dessas estruturas que podem causar sequelas permanentes no paciente. Esse nervo glúteo superior ele vai passar interiormente no plano facial, entre os músculos glúteos, e é acompanhado pela artéria glútea superior. Inclusive, a pulsação dessa artéria ela pode servir na identificação do ponto-alvo da injeção, para bloquear a anestesia, mas também pode ser um objeto de preocupação em termos de segurança, para não atingi-la com a agulha. O bloqueio individual do nervo glúteo superior ele é redundante pelo uso de técnicas tanto neuroaxiais quanto de bloqueios periféricos profundos, em pacientes, entre aspas, normais, que a gente vai ver que não é o caso da nossa, mas nos outros pacientes é essa técnica que é usada, essa técnica redundante, porque vai ter o bloqueio do plexo sacro. Mas aí, nem todos os pacientes vão se submeter a essa técnica, que é o que a gente vai ver. Nessa imagem, a gente vai vocês podem observar, como o nervo glúteo superior, ele vem do plexo sacral, das raízes de L4, L5 e S1. Essa imagem, ela foi pegada do livro Atlas de Anatomia de Grace. Essa próxima imagem, a gente pode ver só uma demonstração do nervo glúteo superior, e os músculos aqui, alguns que ele inerva, justamente sua posição anatômica. Em relação ao desenvolvimento e a descrição desse relato de caso. É uma paciente de 84 anos que usava uma regulação chamada clopidogrel, que justamente essa medicação, ela contraindica técnicas neuroaxiais, que já foi explicado. É uma medicação para tratar de condições cardíacas, mas ela levava a nossa paciente a não poder fazer o uso dessas técnicas mais comuns. E aí ela se apresentou ao hospital em necessidade de uma hemiartroplastia bipolar de urgência, devido a uma queda de própria altura. E aí, levando em consideração a abordagem cirúrgica escolhida pela equipe de ortopedia, foi estabelecido o uso da combinação tanto de anestesia geral e o bloqueio superficial dos nervos periféricos, ao invés de bloqueio profundo, para o procedimento. E aí, um mês e meio após a alta, a paciente foi readmitida para o debridamento, correção da deficiência da sutura, quando foi feito o mesmo bloqueio e sedação leve. A paciente permaneceu confortável, sem queixa de dor no período pós-operatório. Só para explicar o que seria uma hemiartroplastia, ela é basicamente uma reconstrução parcial do quadril. É um procedimento cirúrgico menos radical do que a artroplastia total. E ela é realizada quando a cartilagem do acetabulo está intacta e o processo de lesão está limitado mais no lado femoral da articulação coxo-femoral. Esse tratamento ele tem um aspecto específico para idosos, se a fratura estiver apenas deslocada um pouco ou impactada um pouco também, e se ela puder ser reduzida de forma estável. Como o principal objetivo no tratamento de idosos seria a deambulação precoce, que seria o restabelecimento dessa marcha, a hemiartroplastia pode ser o tratamento de escolha, mesmo para fraturas com desvio mínimo, especialmente se o osso for marcadamente osteoporótico, que é muito comum, principalmente em mulheres. Aqui nessa imagem, a gente vai ver só uma ilustração simples do como seria essa hemiartroplastia bipolar do quadril, que foi o procedimento realizado na paciente. Essa imagem foi tirada do livro de coleção de ilustrações médicas do Netter. E em relação à epidemiologia, quedas de própria altura são muito comuns em idosos, principalmente quando se trata de fraturas de fêmur e quadril. Essa cinética de trauma representa 80% da quantidade de lesões. E mais de 80% dos pacientes com esse tipo de lesão, eles vão ser submetidos a um procedimento cirúrgico, mostrando que isso é muito comum, esse tipo de conduta. Certo? Em relação à evolução, o plano anestésico foi justamente a combinação de bloqueio superficial e anestesia geral, depois do bloqueio periférico superficial. Essa imagem foi retirada do próprio artigo, mostrando justamente o posicionamento
da sonda para o bloqueio do nervo glúteo superior, mostrando justamente como a sonda está posicionada caudalmente à crista ilíaca e cefalicamente ao trocânter maior. E aí, que é justamente os pontos de inserção e origem da musculatura. A equipe cirúrgica optou pela abordagem lateral. Normalmente é feita uma abordagem lateral, mas nesse caso foi feita uma abordagem lateral. E aí foi feito todo o processo de bloqueio e anestesia. E depois foi dado prosseguimento ao procedimento, depois da indução anestésica, que não houve nenhuma intercorrência. O procedimento durou aproximadamente 90 minutos. E durante todo o procedimento o paciente esteve estável hemodinamicamente. Então, a recuperação pós-cirúrgica mostrou complicações devido à bacteremia estafilocócica e houve descência completa da ferida cirúrgica, que seria justamente uma abertura espontânea dessa incisão dos pontos da sutura, mas foram tratados com sucesso com antibiótico terapia e terapia de pressão negativa. O paciente recebeu alta 44 dias após a cirurgia e foi capaz de retornar imediatamente à sua vida normal. Vale ressaltar também que essa paciente era uma paciente já previamente independente das suas atividades do dia a dia, ela não era uma paciente dependente de outras pessoas, então ela conseguiu retornar às suas atividades normalmente. Um mês e meio após a alta, a paciente foi readmitida para o debridamento e a correção da deiscência da sutura, na incisão cirúrgica, e foi refeito justamente o mesmo bloqueio dos nervos periféricos, com a mesma mistura, o mesmo procedimento, e a paciente permaneceu confortável, com apenas laceração leve, e não relatou dor nem durante a cirurgia, nem no dia seguinte, quando ela recebeu alta hospitalar. Não houveram nenhum eventos notáveis durante o período intraoperatório, nem no pós-operatório. E a conclusão que a gente pode ter é que nesse artigo foi mostrado justamente, nele foi citado a importância da incisão cirúrgica, mas principalmente da anestesia e do bloqueio periférico, ser feito com bastante cuidado e tem que ser dado bastante atenção quanto a possíveis lesões desse nervo glúteo superior, porque essas lesões podem comprometer a função dos glúteos médio e mínimo e do tensor da face lata e podem causar no paciente uma sequela na sobreambulação, que pode ser a marcha de Trendelenburg, que é causada justamente pela insuficiência dos músculos abdutores do quadril. E aí, nessa marcha, a gente vai ver uma fraqueza do glúteo médio, que faz com que a pelve da paciente decline para o lado não afetado durante o apoio monopedário. E aí, para compensar, o indivíduo vai inclinar o tronco para o lado afetado durante a fase de médio apoio. E aí, essa reação vai transferir a força de reação do solo lateralmente ao quadril, possibilitando a abdução passiva da pelve do lado afetado, impedindo que a pessoa venha a declinar. Portanto, é muito pertinente que se realize todo o acompanhamento pós-operatório com anamnese direcionada, com a realização também dos testes especiais, principalmente do teste de Trendelenburg. Em relação à contribuição para a formação acadêmica, nós como grupo podemos notar como é importante ter o conhecimento das estruturas anatômicas e como que isso também tem que estar relacionado com a clínica e principalmente saber trazer esse conhecimento técnico, esse conhecimento teórico para a prática e também foi mostrado para nós através desse artigo como que um profissional capacitado ele pode ter condutas individualizadas e únicas para cada paciente que venha realmente a se adequar à condição daquele indivíduo. Em relação à competência e papel do profissional ortopedista, nós podemos notar que o ortopedista vai estar presente durante todo o processo, tanto no pré, quanto no intra e no pós-operatório. No pré-operatório, a gente vai ver o ortopedista ali podendo elaborar um plano cirúrgico individualizado. Se for um ortopedista, um profissional bem capacitado, ele vai poder estar atuando junto com o anestesiologista nesse planejamento cirúrgico, podendo proporcionar para o paciente uma melhor recuperação e evitando justamente sequelas. Durante a cirurgia, que vai ser realizada pelo próprio ortopedista, a gente pode notar que a capacitação ela é realmente muito importante, porque nesse caso essa paciente foi utilizada uma abordagem não muito comum, tanto de incisão cirúrgica quanto de anestesia e bloqueio de nervos. Então o profissional tem que estar estudando, tem que estar atualizado em relação a isso para poder estar pronto para qualquer alteração aos procedimentos mais comuns. E no pós-operatório, o médico ortopedista também é bastante atuante, tanto na avaliação do paciente de alta, quanto também em relação a complicações que são comuns. Isso não quer dizer que o ortopedista não é capacitado, mas se ele for um profissional bem preparado, ele vai poder estar agindo e atuando e contornando essas complicações sem que elas venham causar nenhum dano maior no seu paciente. Ação. O sinal de Trendelenburg é encontrado em pessoas com fraqueza da musculatura abdutora do quadril e pode ser causado pela fraqueza ou paralisia dos músculos glúteo médio e mínimo, sendo mais recorrente o glúteo médio. A paralisia pode surgir por lesão nervosa do nervo glúteo superior. Também pode ser causada por luxação congênita do quadril ou incompetência glútea por coxa-vara. O teste irá avaliar essa musculatura. Ele será positivo quando o quadril do paciente que estiver de pé sustentado por somente uma perna por mais de 30 segundos cair para o lado da perna levantada. A fraqueza é presente no lado da perna em contato com o chão. Quando é negativo, o paciente consegue manter o equilíbrio. O corpo, nesses casos, não é capaz de manter a perna estável, causando uma inclinação ou queda da pelve
em comparação com o lado contralateral. Isso também ocorre na marcha, que também vai ser alterada para contrabalancear a queda causada pela insuficiência do glúteo médio. Fechou! Corta!